acorda e ajuda. Segue-me e deixa aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Mateus 8, 22. Jesus não recomendou ao aprendiz deixasse aos cadáveres o cuidado de enterrar os cadáveres, e sim conferisse aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Há, em verdade, grande diferença. O cadáver é carne sem vida, enquanto que um morto é alguém que se ausenta da vida. Há muita gente que perambula nas sombras da morte sem morrer. Fugitivos da própria evolução, cerram-se entre paredes da mente, cristalizados no egoísmo, na vaidade, negando-se a partilhar a experiência comum. Boa vontade e cooperação representam as duas colunas mestras do edifício da fraternidade humana. E contribuir para que a coletividade aprenda a pensar na extensão do bem é colaborar para que se efetive a sintonia da mente terrestre com a mente divina. Descerra-se à nossa frente precioso programa nesse particular. Alfabetização, leitura edificante, palestra educativa, exemplo contagiante na prática da bondade simples, divulgação de páginas consoladoras e instrutivas, exercício da meditação. Seja a nossa tarefa principal o despertamento dos valores íntimos e pessoais. Auxiliemos o companheiro a produzir quanto possa dar de melhor ao progresso comum, no plano, no ideal e na atividade em que se encontra. Orientar o pensamento, esclarecê-lo e sublimá-lo é garantir a redenção do mundo, descortinando novos e ricos horizontes para nós mesmos. Ajudemos a vida mental da multidão, e o povo conosco encontrará Jesus mais facilmente para a vitória da vida eterna. É com alegria que mais uma vez pedimos a devida permissão para entrar no lar, no trabalho e na convivência de todos os nossos amigos e irmãos que nesse momento nos dão o prazer da companhia. É com essa mensagem inicial que deixamos que nós convocamos hoje mais um assunto para que seja debatido, sempre no aspecto de valorizar a oportunidade da vida que nos foi concedida segundo o nosso desejo por Jesus, por Deus e pelo plano espiritual que nesse momento nos abarca. Então, meus amigos e meus irmãos, muita alegria mesmo estar na companhia de vocês, esperando merecer que até o final permaneçam conosco. Meus amigos, como já é de praxe, a Livraria Oswaldo Cruz, que fica na rua Alencar Lima, dentro do edifício Esperanto, nos oferece um livro, por gentileza, para sorteio. É um livro da Codificação Espírita. Ao final do nosso programa, no terceiro e último bloco, os interessados poderão conectar pelo telefone 2019-1807, deixando o seu nome, o seu telefone, e ao final, no último bloco, faremos então o sorteio dessa literatura espírita. Aqueles que tiverem dúvida, comentários e sugestões, críticas também, sem nenhum problema, podem fazê-lo, se assim o preferirem, pelo e-mail na terceira-revelação@yahoo.com.br. Deixe lá registrado o seu comentário e nós faremos no ar, então, respondendo o questionamento que foi feito, conservando certamente o sigilo do nome que nos procurou. Esse programa, só para que a gente entenda, e é importante que se faça repetir, ele tem como finalidade a divulgação da doutrina espírita, da doutrina cristã. A doutrina espírita que tanto nos auxilia dentro das verdades que Allan Kardec codificou e que o Cristo, por seus exemplos e pelos seus comentários que fez, que na época foram registrados através dos grandes evangelizadores, dos evangelistas, nos deixam hoje como exemplo a ser seguido para que nós possamos caminhar com mais segurança, enfrentando os nossos grandes desafios. Dizemos isso porque precisamos desmistificar algum caráter que talvez alguns irmãos
incautos ou desinformados por ignorância, que é a falta do saber, têm em relação à doutrina espírita. É importante, meus amigos e meus irmãos, que conheçam profundamente o que significa a doutrina espírita, antes de fazer qualquer comentário, que nós possamos fazê-lo de forma segura, fraterna, porque na realidade, independente de qualquer religião, qualquer ideologia, nós somos todos filhos do grande princípio criador e o nosso grande exemplo a ser seguido é o nosso Mestre Jesus. Meus amigos, hoje vamos tratar de um assunto muito especial, valorizando este mês que segue na sequência do Setembro Amarelo, que foi o mês em que o suicídio foi bastante divulgado, a não prática do suicídio, melhor dizendo, suas relevantes considerações, por uma iniciativa do CVV, do Centro de Valorização da Vida. Mas pretendemos, nesse mês, focar, dar continuidade a essa tentativa de esclarecer aos nossos amigos e nossos irmãos em termos de conhecimento, embora feitos com muita simplicidade, de maneira bem comum, mas que torna fácil o atendimento. E para isso, mais uma vez, hoje, nós vamos focar sobre o assunto depressão e também sobre o assunto suicídio. E para isso, para a nossa alegria, nós conseguimos abrir uma vaga na agenda da nossa querida convidada de hoje, para que ela viesse até nós distribuindo a sua experiência, não só pelo aspecto profissional, como também pelo lado espiritual, porque trata-se de um espírita em atividade e dos mais conceituados. Estou me referindo à minha irmã, minha amiga Ana Maria Capal, que está aqui conosco, que presta seus serviços de formação dentro da doutrina no Centro Espírita Missionário da Caridade, que fica lá na entrada do Cremeri. Ana, é uma alegria finalmente ter você conosco. Os suas considerações iniciais, por favor. Para mim também é uma grande alegria poder estar aqui para falar, para conversar com vocês, né, sobre um assunto tão importante como esse, né, no momento atual que nós vivemos, que são os casos de depressão e todas as consequências. Infelizmente, né, Ana, a gente não faz isso com muita alegria, de distribuir alguns conceitos a respeito dessa enfermidade, que até profissionais da sua área e dentro da área da saúde, do Ministério da Saúde, identifica como uma epidemia. Né? E dentro disso nós vamos explorar o máximo possível a sua presença aqui. Nós temos um videozinho a ser exibido para que os nossos irmãos, esse vídeo foi produzido pelo CVV, mas não antes de eu não cometer uma injustiça de dizer que está conosco hoje, mais uma vez nos auxiliando, o nosso irmão e amigo particular, Alcindo Campos Teixeira. Alcindo, dê a sua presença, por favor. Boa tarde, queridos telespectadores. No programa de hoje, que é possível que nós vamos ressaltar principalmente o cuidado com a vida, o cuidado com aquilo que é tão necessário para que nós entendamos o que estamos fazendo e como devemos e como podemos melhorar tudo aquilo. Realmente é um tema extremamente difícil, é um tema até certo ponto que, de um modo geral, ele gera uma série de situações de problemas, de deficiências, mas que nós não podemos deixar de falar sobre esse tema. Principalmente quando se fala do suicídio, nós estamos falando de uma das coisas mais prejudiciais para a vida de um espírito, para a nossa evolução. Então é importante que nós tenhamos esse conhecimento. Talvez o melhor para evitarmos seja conhecer. Em tudo, não apenas no caso específico que nós estamos tocando hoje, mas em especial tudo na vida conhecendo, é muito mais fácil de nós fazermos o principal para que possamos entender e evitar. Bem, gente, de fato o Alcindo tem toda a razão. E para isso, obviamente, sendo repetitivo, trouxemos hoje aqui, já disse da nossa alegria, a Ana, que vai nos ajudar. Eu peço à nossa técnica que solte um videozinho que nós temos para exibir, para que a gente possa, vamos dizer assim, na medida popular, dar o pontapé inicial sobre o assunto que nós vamos tratar hoje. Na Organização Mundial da Saúde, a depressão afeta 322 milhões de pessoas no mundo. Quando nos voltamos ao Brasil,
temos 5,8% da população sofrendo de depressão, ou seja, um total de 11 milhões e meio de brasileiros sofrendo de depressão. O assunto é extremamente sério e precisa ser debatido. Não adianta colocar a poeira sobre o tapete. Só em 2015, segundo dados da OMS, quase 800 mil pessoas cometeram suicídio, o que representa mais de 1% de todas as mortes do mundo, e coloca o suicídio entre as 20 principais causas de morte do planeta. A depressão já é a maior causa de piora da saúde e incapacitação do mundo e está crescendo, ressalta Teng Chai-Tang, médico doutor em psiquiatria pela Universidade de São Paulo. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, apenas metade das pessoas com quadros depressivos trata a doença, seja com sessões de terapia, em casos considerados leves, ou com uso de medicamentos destinados à doença, em situações moderadas e graves. Fazendo coro, as vozes que se somam apontando a depressão como maior causa do suicídio, a psicóloga pernambucana Elizabeth Pimentel, dona de vasta e rica experiência com deprimidos, aponta, como fator de prevenção, um olhar mais cuidadoso sobre quem manifesta tais sintomas. Não dá para negligenciar, pois a pessoa emite sinais claros de que precisa de ajuda, e não recebê-la, na medida e no tempo certo, pode ser fatal, afirma ela. No entanto, e como sempre, não há solidariedade. A generosidade e compreensão de cada um que devem ser usadas como tábua de salvação por quem rema contra a corrente. Não pode haver humanidade maior do que se colocar ao lado daquele que se debate entre a depressão e o desejo de pôr fim a tudo. A depressão é uma doença multifatorial, ou seja, é resultado de complexas interações entre fatores genéticos e ambientais. Sintomas como falta de motivação, de energia ou de prazer em realizar atividades diárias costumam anteceder sua característica mais comum, a tristeza profunda. Infelizmente, menos da metade das pessoas deprimidas recebem os cuidados de que necessitam. Além da dificuldade de um diagnóstico preciso e do medo e da vergonha em buscar ajuda, outro obstáculo enfrentado pelos pacientes é entender e fazer com que os outros entendam que a depressão não se trata de uma frescura ou só uma fase difícil, mas sim de uma doença complexa que pede atenção. Cuidado e acompanhamento médico frequente é o que eles necessitam. O CVV, Centro de Valorização da Vida, realiza apoio emocional e prevenção do suicídio, atendendo voluntária e gratuitamente todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo, por telefone, e-mail, chat e VoIP 24 horas, todos os dias. Você pode ligar no número 188. Trata-se de um problema que se pode prevenir na grande maioria das vezes, e esse é um dos maiores esforços da CVV. O estudo e a discussão do tema suicídio é uma das formas mais eficientes de se promover a prevenção, pois esta só é possível quando a população, os profissionais da saúde, os jornalistas e governantes têm informações suficientes para conduzir as medidas adequadas e ao seu alcance. Lembre-se, você não está sozinho. Esse é um vídeo institucional promovido pela CVV, Centro de Valorização da Vida, que de certa forma dá uma panorâmica em alguns aspectos, não são todos, obviamente, sobre o que representa a depressão, que podendo infelizmente chegar à prática final, que a gente não gosta aqui de comentar, mas infelizmente tem acontecido, a começar a cometer o suicídio. A depressão, meus amigos, que é o aspecto principal nesse momento do nosso quadro, segundo o dicionário brasileiro, trata-se de um abatimento físico ou moral, ou seja, o corpo físico demonstra que está se instalando ali a questão depressiva.
no Wikipédia, que é outra fonte de informação, trata como distúrbio mental caracterizado por abatimento físico ou moral, persistente ou perda de interesse de atividade, prejudicando significativamente o dia a dia. A gente traz essa informação, que é uma informação mais popular. Clinicamente, tem outros aspectos que denominam. A depressão é uma tristeza profunda, que dependendo do ser, pode prolongar-se ou não. O depressivo é alguém que insistentemente, de maneira enfermiça, se compraz em pensar no que é negativo, no que é prejudicial. Esses dados últimos, os dois últimos, foram colhidos de um livro chamado Depressão, Consequências e Tratamento, do Dr. Isaías Claro, que é de São Paulo, é psiquiatra, aí que de fato tem esse livro de informação. A gente vai aproveitar então para que a Ana comece a nos instruir, nos passar a sua experiência a respeito da Ana, do depressão. Você certamente tem no seu consultório muitos quadros dessa natureza que obviamente se iniciam de formas diferenciadas, não há uma caracterização generalizada. O que você ressaltaria dentro do que a gente acabou de falar e que a gente precisa passar para o nosso público, como informação básica? Comentando sobre o vídeo, que fala basicamente de depressão e suicídio, é importante nós ficarmos alertas todos para, antes de tudo isso, os relacionamentos, os comportamentos, principalmente atualmente, né? Hoje nós já é considerado, sim, uma epidemia, mas é um ato que sempre existiu. Depressão, suicídio, atualmente em maior escala, né? Então, o trabalho do CVV, até falando em CVV, eu assisti o programa passado, quando foi instalado o CVV aqui em Petrópolis, eu participei com o Morenci. Deixa a gente mandar um abraço para ele, que ele está nos assistindo, sim. né? E agradecer mais uma vez. Eu participei de toda a montagem do trabalho, o curso de preparação, e ele até se referiu de um plantão dele no Ano Novo. Eu e ele fizemos um plantão na noite de Natal. Era só o telefone naquela época, né? As nossas famílias em casa aguardando para a ceia de Natal e eu no atendimento no telefone. Fazendo a ceia espiritual. Sim, né? Então, é um trabalho muito importante, porque a escuta, o ouvir, e o principal hoje nos nossos relacionamentos, todos, as pessoas querem ser ouvidas. Ali no vídeo fala uma parte ali sobre um trabalho na USP, e eles têm feito uma pesquisa muito grande nessa área. Foi até divulgado agora no mês de julho nos jornais, sendo colocado como atualmente a atuação da internet, principalmente entre jovens, como uma das grandes causas da depressão, não fazendo aqui qualquer crítica à atualidade e à necessidade. A internet hoje é progresso, né? É um progresso, é uma ferramenta, né? Ninguém vai... não tem como. Cada vez vamos precisar mais. O que eles colocam na pesquisa é a necessidade de sempre estar bem. Instagram, YouTube. Então, tem depoimentos das pesquisas que eles fizeram e fazem com jovens. Sempre tem que estar bonito, sempre tem que estar bem, como se a vida sempre tudo desse certo. Fosse maravilha. Né? Então, eles publicaram uma matéria que, inclusive, e jovens, desde adolescentes até jovens já universitários, né? Que foi feito dentro da USP também. E pessoas dizendo assim, que ficam 1 hora ou mais retocando uma foto, como que vai ser, como que eu vou sair, e as postagens têm que ser muito bonitas, e aguardando os comentários, os seguidores, e, na verdade, os próprios e pesquisados
relatando da frustração de tudo isso. Provoca uma ansiedade. Uma ansiedade de ser aceito, de estar participando. Talvez, então, Ana, talvez uma coisa importante que o André, no livro dele, publica, ele fala da falta do pertencimento. O indivíduo se sente ausente daquilo que ele está vivendo, ele não tem pertencimento dele mesmo. Então isso é muito importante que a gente entenda nesse mecanismo para que a gente possa colaborar, ajudar e, acima de tudo, mostrar a realidade que se vive. Isso é extremamente fundamental para que se evite esse tipo de problema. Porque a grande realidade é que, às vezes, um comentário feliz, um comentário correto, ele evita um problema que gerará graves consequências, não só para aquele que faz parte do problema, que é o problema, como para toda a sua família. Porque um caso dessa natureza, ele não abrange apenas a pessoa, e sim toda a sua família, os irmãos, os pais, enfim, todos aqueles que convivem com isso. É um detalhe do entendimento dessa situação, que é uma situação muito vivenciada hoje. Nós hoje vivemos esse drama de termos de ser mais bonitos, mais inteligentes, mais ricos, mas quando a realidade não é essa, a realidade é outra. A vida tem uma série de fatores que precisam ser vividos e ultrapassados. Sim, isso tudo eu gostaria de falar, né? Porque nós falamos muito depressão e suicídio. A depressão, ela tem 3 níveis, né? Um nível leve, que não precisa de medicação, um nível médio e um nível mais profundo, que são os casos que já há necessidade agudos, de um tratamento, inclusive com medicação, e é importante ressaltar que esse tratamento com medicação deve ser feito por profissionais qualificados para isso, que são os psiquiatras. Sem dúvida nenhuma. Que são os profissionais preparados para essa medicação, e os psicólogos para orientar a psicoterapia. Mas, antes disso, há uma série de fatores que estão levando também à depressão e no convívio, que poderiam ser evitados. Precisa olhar da família. Inclusive, pesquisas mostram que, em todos os casos de suicídio, 90%, um alto índice, poderiam ser evitados. Mas, então, hoje, a distância entre as pessoas, né? O Morenci até citou aqui, que passa para uma pessoa na rua, peraí, eu não posso parar contigo, não, te mando um zap. Hoje é muito comum, você quer conversar com uma pessoa, manda um zap. Mas você quer ouvir a voz da pessoa, você quer falar, manda um áudio. Então, o que acontece? São conversas picotadas. Você fala uma coisa, a pessoa responde horas depois, quando ela pôde responder, teve um tempo, e assim vai. Então, as conversas vão ficando escassas. O contato humano é muito importante. O contato humano, o olho no olho, os fluidos que se interagem, né? Os relacionamentos, estar juntos. Tem um post agora que anda na internet, que é o quadro de uma família numa mesa de refeição, todos comendo, conversando, aquela coisa toda, e o outro da atualidade. As pessoas estão sentadas numa refeição, cada um com o seu celular. Mas não é só isso, essa distância não está existindo só por causa de internet, do celular. A vida, a correria, e as pessoas vão ficando distantes de se conversar, né? De se chegar em casa, numa família, como foi o seu dia, de conversar com os filhos, como foi o colégio hoje. Né? Eu faço isso muito, fazia com a minha filha, faço hoje muito com a minha neta. Como foi o seu dia? O que você aprendeu de legal no colégio hoje? Como foi? Me conta. Olha no meu olho.
E esse contato, os encontros de amigos, os encontros das pessoas, nós humanos precisamos desse contato. É aí, né, Ana, que as observações que são tão importantes passam desapercebidas. Sim. Porque não se detecta o distúrbio ou a enfermidade, como Sim. a gente qualifica, né? Sim. E vai passando. Sim, Ô, porque Antônio. muitas situações, quando se vai falar de características de depressão, até como um alerta para professores, para a família, né? Na semana passada eu fui à uma escola, falar sobre o assunto para alunos, eu e outros psicólogos amigos, alertas para professores, para o vizinho, para o amigo, para a família. Mas, antes disso, olhar para a pessoa. Porque o que acontece? Quando se chega já no final do processo, que pode terminar no suicídio, aí fica uma situação, como que eu não vi? É isso aí. Né? E isso acontece... Com mais frequência. Ele até fala do livro do André Trigueiro, Viver é Melhor. Eu recomendo, é um livro muito bem pesquisado, com todo o embasamento. Ele tem um psiquiatra que orienta ele nesses trabalhos, né? E ele fala sobre tudo isso. Então, o que acontece? A cada suicídio, é uma média de 8, 10 pessoas indiretamente envolvidas, que pode ser o pai, a mãe, o vizinho, o amigo. Todos se perguntam, como que eu não vi? Por quê? Claro, nem todos os casos, não é uma regra, 100% dos casos, foi assim previsível, estava ali a pessoa demonstrando. Às vezes esses sinais vêm ao longo da vida, mas fica uma grande culpa. Como que eu não vi? Aí fica aquilo assim... Isso acontece muito com morte por outros motivos também, né? Um pai, uma mãe, um avô. Poxa, ele queria tanto conversar comigo e eu não conversei. Eu podia ter ido lá fazer uma visita e não fui. Poxa, ele quis conversar comigo há pouco tempo e eu não tive tempo. Então, todos em volta se culpam. Sim. Né? Procurando motivo. Procurando um motivo. Só que fica naquela situação com aquela pessoa, mas não muda o comportamento com relação aos outros. O tempo passa e continua a mesmice. Então, o tratamento para uma depressão, a medicação, o psiquiatra, o psicólogo, são importantes, mas antes disso, as relações sociais, o convívio. Né? E aí, no caso aqui, né, que é um programa de cunho espírita, as relações na casa espírita, né, como em outras igrejas, de outras religiões, quantas pessoas vão a uma igreja, uma missa, sentam lá no finalzinho, assiste a sua missa e vai embora. Na casa espírita, a pessoa chega, senta lá no cantinho, assiste a sua palestra e vai embora, não conversa, e também as pessoas da casa não conversam. Então, que haja o principal, um acolhimento, que a pessoa seja recebida, bem-vinda, e conversa. E as pessoas do nosso relacionamento, né? Na casa espírita, num clube, na escola, como é importante dizer, olha só, estou achando você hoje mais tristinho. E as pessoas ficam transparentes. Às vezes eu falo assim, eu olho para uma amiga, alguém, eu digo assim, e você está meio jururu. Se a pessoa é mais nova, não conhece bem o termo, eu falei, você está meio jururu, está meio caidinho. Eu estou cansada, com muito sono. Às vezes às vezes não. Sintoma, né? Então, é o olhar o outro. Você está ouvir, o estar ao lado. Né? Você está num ponto muito importante. É nós convivermos com as pessoas que nós estamos ao lado. Porque não basta apenas estarmos ao lado. Nós temos que conviver com elas. Temos interagir. Que buscar conhecer os problemas dela e mostrar os nossos. Realmente, nós vivenciamos toda uma situação muito complexa no dia de hoje, porque ao você ligar a televisão, você vê aquelas pessoas maravilhosas
você vê os automóveis melhores do mundo, telefone celular fantástico. Agora, isso não é tudo. Tudo, na realidade, é a convivência entre nós. Quantas vezes nós temos oportunidade de ver pessoas absolutamente felizes com muito pouca coisa? Não tem esse problema de ter tanto, mas também precisamos mostrar que é necessário que a pessoa tenha vontade de lutar e de conseguir, mas não fazer dessa luta um verdadeiro desespero, porque acaba afogando a pessoa. Essa tua colocação ela é muito precisa e muito importante, principalmente para o teu paciente, digamos assim, para a pessoa que está no centro do problema, mas também para o entorno, para os pais, para os amigos, para todos nós, estarmos atentos a isso. Porque é interessante se pensar nisso. Hoje pode ser aquele amigo que está passando por aquilo, mas amanhã poderemos ser nós. Gente, nós precisamos, melhor dizendo, fazer o nosso primeiro intervalo. A caixa d'água é enorme, tenho certeza que tem muita gente com sede, mas se nós dermos tudo de uma vez só, nós vamos afogá-los. Então nós vamos pedir ao nosso telespectador querido, sem antes de chamar o intervalo, agradecer pela audiência, esperando que nós estejamos correspondendo à expectativa. E já, em mais alguns pequenos segundos, estaremos de volta com o segundo bloco do programa na Terceira Revelação. Aqui tem materiais de construção, elétrica, hidráulica, esgoto, ferramentas, iluminação, pintura, tintas e solventes, argamassa, rejunte, artigos para piscina, artigos de papelaria, artigos de informática, utilidades em geral, automotivo, utensílios para churrasco, pilhas e baterias e limpeza. Além de trabalharmos com as melhores marcas do mercado: Fame, Lorenzetti, Mectronic, Carbografite, Tigre. Rua Bernardo de Vasconcelos, 347, Cascatinha. Telefone 2235-2370. Parcelamos suas compras em até 3 vezes sem juros. Horário de funcionamento: de segunda a sábado, de 8 às 18 horas. Tudo que você procura, aqui tem. São mais de 9.700 itens esperando por você e para solucionar todos os seus problemas. Aqui tem materiais de construção. Tudo que você precisa, aqui tem. Cristal Turismo realiza serviços de aluguel de transporte. Nossa frota é composta por vans de 15 lugares, micro-ônibus e ônibus de 46 lugares, com total conforto, carinho e segurança. Telefone 2247-7779. WhatsApp 98805-7254. Cristal Turismo, sempre levando você pelos melhores caminhos. Estamos de volta, meus amigos e meus irmãos, com muita alegria,
no segundo bloco do programa Na Terceira Revelação, dizendo aos nossos amigos que ao final do nosso programa, no terceiro e último bloco, faremos, como sempre, um sorteio de um livro, por gentileza, da Livraria Oswaldo Cruz. Esse sorteio pode ser feito pelo telefone 2019-1807, deixando o seu nome, o seu telefone, e ao final faremos o sorteio dessa literatura espírita. Eu vou pedir à nossa técnica, nós temos agora mais um videozinho sobre a depressão, que também foi feito institucionalmente pelo CVV, porque é um grande órgão de divulgação dessa epidemia, como qualificou e bem a nossa querida Ana. Então nós temos um videozinho agora mais dirigido aos jovens, justamente nos referindo a esse olhar que a Ana acabou de recomendar, para que a gente tenha observar a nossa convivência, seja no meio social, seja no trabalho, seja em especial na nossa família. Por favor, Luciana. A maioria das pessoas jamais entenderia se eu pulasse agora. O quanto é imensa a minha vontade de desaparecer. Já não faz diferença se é dia ou noite. O peito pesa e a culpa aumenta, enquanto a cama vence a pouca força que me resta. As horas pesam junto com os meus olhos. E eu me pergunto por que estou aqui ainda. As pequenas tarefas do dia viraram grandes batalhas. Às vezes, as lágrimas trocam de lugar com a sensação de vazio. Minha autoconfiança e minha autoestima se despedaçaram. Eu só conseguia perceber as sombras negativas dentro de mim. Meu rendimento no trabalho caiu. Minha concentração simplesmente se foi. Por mais que eu tente, nada faz sentido. Diversão, conversas, pessoas. Disfarçar o que se passa dentro de mim demanda cada vez mais um grande esforço. De repente, tudo ao seu redor passa rapidamente e você se encontra vivendo em câmera lenta. A depressão parece um caminho sem saída, mas não precisa ser assim. Procure ajuda. Ofereça ajuda. Bem, meus amigos, como os amigos repararam, nós não tiramos os créditos daqueles que produziram o vídeo, até porque o trabalho foi todo deles, é justo e direito que assim o façamos. O vídeo hoje, que nós nesse momento exibimos, ele se refere principalmente, como nós dissemos anteriormente, a esse olhar atento que precisa ter, em especial com os jovens. Há um dado, e isso evidentemente que é o final de tudo, que entre os jovens o suicídio é a segunda causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos. A primeira causa é o acidente automobilístico. Então a gente percebe que há algo muito sério nessa questão. Ana, é preocupante isso. Essa classe que vai nos substituir porque a gente está ganhando idade, obviamente vai havendo desgaste.
É preciso que a gente, como você bem o disse, tenha um olhar mais atento para os nossos jovens. Você fala dessa estatística com os jovens. Existe sim, algumas falam até 25 anos, outras até 29, mas também na mesma proporção entre idosos, por motivos que começam com solidão, com falta de convívio. Então, eu quero falar uma coisa muito importante, que o caso do vídeo já é um caso de depressão instalado. Depressão que precisa medicamento, que precisa psicoterapia. Mas é importante ressaltar a diferença entre depressão, tristeza, que a depressão é uma tristeza, mas profunda, tristeza, desânimo. Desânimo, todos nós temos em algum momento, e às vezes na semana, várias vezes. A gente não reage. É uma situação que a gente vê, uma notícia, e a gente fica assim, ai, nossa, eu fico desanimado. Ou até um cansaço físico. Ai, estou desanimado, estou cansado. Mas dá 1, 2 dias, acabou. Né? A tristeza. Ana, todos nós vamos ficar tristes ao longo da nossa vida ou do mês, em vários momentos. É uma perda afetiva, é um momento que a pessoa precisa mudar da sua cidade, mudar de casa, é um desemprego. Hoje em dia, né, que a grande parte das pessoas com animal de estimação, esse animalzinho morre, é uma dor. Eu passei por isso há alguns meses. Com certeza. É uma dor, a gente fica... Passa. A característica na depressão é que depois de 4, 5, 6 semanas, não passa. E é muito comum nós ouvirmos pessoas dizendo assim, ai, nossa, passei por isso, me deu uma depressão. Não deu uma depressão. A pessoa ficou uma noite, um dia, porque ficou um termo muito popular. E eu estou na maior deprê. Não, ela quer dizer que está triste, que está desanimado. Mas isso é passageiro. Só que nesses momentos também é muito importante detectar. Ter um círculo de amigos, ter pessoas para conversar. Né? O caso dos idosos que reclamam que os filhos não têm tempo para dar atenção, ou, às vezes, uma doença que vem imobilizando uma pessoa muito ativa, muito dinâmica e precisa ficar paralisada. A importância dos relacionamentos, de amigos, de pessoas, da família, da convivência. Então, não confundir momentos de tristeza, momentos de decepção. Ficamos, às vezes, uma notícia na TV, um terremoto, uma enchente, pessoas que, né, como nós vivenciamos há pouco tempo, aqueles casos das mineradoras, aquilo impacta, às vezes a gente fica dias sentindo, mas passa. Isso não é depressão. Mas, nesses casos também, como é importante conversar, trocar, ouvir que o outro também sente aquela mesma coisa. Né? Hoje em dia está sendo muito incentivado os grupos, como já existem em hospitais, em clínicas, grupos de pessoas que têm uma mesma patologia, grupos de pessoas que querem conversar. E, às vezes, até sobre esses assuntos das dificuldades atuais. É um sonho frustrado. Tudo isso, e isso é uma outra coisa também, quando você fala, e ali fala dos jovens, hoje, por uma série de questões que não há tempo de comentar aqui, que são questões sociais, são questões que vêm acontecendo durante décadas, uma dificuldade muito grande da criança, do adolescente, e adultos também, mas principalmente criança, de lidar com a frustração. Eu quero, e os desejos são satisfeitos. Eu quero ter isso, eu quero ir. Então, não consegue, as pessoas não têm conseguido
não são todas, é claro, lidar com a frustração. E nós somos frustrados o tempo todo nas mínimas coisas. Você programa um piquenique, está tudo pronto e chove no dia. Né? Às vezes eu falo isso no consultório. Bom, faz o quê? Arma no chão da sala com a família domingo e vamos fazer um piquenique. Então, tia, mas não é a mesma coisa. Então, eu espero outro dia de sol. Então, as frustrações são inevitáveis, fazem parte do dia a dia. Mas por vários fatores ao longo do tempo, hoje, isso vem acontecendo, essa dificuldade de lidar com a frustração. E hoje nós vemos isso, desemprego, uma série de limitações. Então, quando nós falamos suicídio, sim, ele acontece, mas é o final do processo. Quantas coisas todos nós podemos fazer antes, na convivência, nos relacionamentos, na nossa casa, com nossos amigos, nossos alunos, né? Isso que é importante. Eu sempre me refiro ao Rubem Alves, porque ele dizia assim: nós temos muitos cursos de oratória, mas nós estamos precisando de cursos de escutatória. Então, às vezes, a pessoa vem, ela quer falar, ela fala, a gente ouve, às vezes, no meio da rua: nossa, que bom, foi tão bom, você me ajudou tanto. Aí a gente pensa assim: ajudei, eu nem falei nada. Então, como ajuda agora? Na vida atual, que a gente anda correndo de um canto para outro, não dá esse tempo, como o Maurício falou, de agora eu não posso. Eu mesmo faço isso. Às vezes eu passo por pessoas: oi, há quanto tempo? Eu digo: eu estou na hora. Eu também me incluo. Porque a vida hoje... Mas nós temos que ter consciência disso, parar, não. Eu preciso parar, eu tenho que ter um tempo. Não, depois eu te ligo. Liga. Isso é muito comum. Depois eu te ligo. E não liga. Depois eu falo contigo, até no trabalho, numa escola, e não fala. Então, isso fica uma frustração, um sentimento assim... A pessoa se sente preterida. Não ligou porque sou eu. Ela não pensa, a pessoa não ligou porque ela não liga mesmo, porque ela é muito atarefada. A gente traz para o pessoal: sou eu, ela não gosta de mim, não vai ligar mesmo. E aí começam essas monoideias, né? Quando você fala até da doutrina, essa ideia fixa, e vai, e dali para as obsessões, as nossas sintonias, e aí as coisas vão se complicando. As coisas se agregam. Isso, é o importante, né, Ana? Você não pode esquecer, nós vivemos uma sociedade hoje que valoriza demais o ter. E aquele ter maravilhoso que você vê, que não é verdadeiro. Depois de um determinado número de anos, não assim a idade do Antônio, que ainda está muito jovem, mas dependendo da coisa, você descobre que não é bem assim. Mas você ter isso, você ter aquilo, você ser aquilo. Então, isso influi muito nesse contexto que a gente acaba levando para a depressão e para outros caminhos piores. Então, nós precisamos de aclarar muito, principalmente ao jovem, a realidade da vida e do dia a dia de todos nós. Porque essa é uma realidade que você não pode fugir. Entende? Nós não podemos fugir disso. Então, é importante que a gente saiba dizer e mostrar ao nosso jovem isso. E também ao nosso idoso. Porque o idoso é um dos grandes fatores que nós temos que ter esse cuidado, né? Esse papel eu não gosto de desenvolver, mas é necessário. Que é o de interromper um diálogo tão aprazível e tão instrutivo que o nosso público está mas tendo ele é a tão oportunidade. Educado, né? Eu tenho que ser mais distinto, né? Eu não posso ser grosso, né? No ar não, né, Ana? Então, meus amigos, a gente tem que fazer mais um pequeno intervalo. Faltam-nos poucos minutos para encerrar o nosso programa. Como a gente percebe, o assunto é muito vasto. Certamente não posso nem qualificar o percentual do que vai faltar em termos de informação, mas a gente espera ter, nesse momento, dado pelo menos um pontapé inicial. Então, vamos fazer mais um pequeno intervalo e já a gente vai voltar, então, com o terceiro e último bloco do programa na terceira revelação. Só nem antes dizer, não é, gente, que a Ana
repetindo mais uma vez, é psicóloga, pedagoga, espírita, atuante lá no Centro Espírita Missionários da Caridade. Se a Ana não fica zangado, eu vou mandar o meu abraço para o pessoal de lá, né, daquela casa que nos abriga e que nos abraça, tá? E dizendo que a companhia dela tem sido muito importante. Já já, meus amigos e meus irmãos, voltamos então com o terceiro, o último bloco do programa na Terceira Revelação. Aqui tem materiais de construção, elétrica, hidráulica, esgoto, ferramentas, iluminação, pintura, tintas e solventes, argamassa, rejunte, artigos para piscina, artigos de papelaria, artigos de informática, utilidades em geral, automotivo, utensílios para churrasco, pilhas e baterias e limpeza. Além de trabalharmos com as melhores marcas do mercado: Fame, Lorenzetti, Mectron, Carbografite, TIG. Rua Bernardo de Vasconcelos, 347, Cascatinho. Telefone 2235-2370. Parcelamos suas compras em até 3 vezes sem juros. Horário de funcionamento: de segunda a sábado, de 8 às 18 horas. Tudo que você procura, aqui tem. São mais de 9.700 itens esperando por você e para solucionar todos os seus problemas. Aqui tem materiais de construção. Tudo que você precisa, aqui tem. Cristal Turismo realiza serviços de aluguel de transporte. Nossa frota é composta por vans de 15 lugares, micro-ônibus e ônibus de 46 lugares, com total conforto, carinho e segurança. Telefone 2247-7779. WhatsApp 98805-7254. Cristal Turismo, sempre levando você pelos melhores caminhos. Não, porque aí pode ser um comentário. Porque esse agora é sobre suicídio, aí é completo. Então vai voltar sobre depressão que pode. Você vai voltar agora para pedir o vídeo então. Vou falar do livro, falo do vídeo e depois a gente pensa no vídeo. E aí aquele minutinho para a gente falar. Vamos começar. Meus amigos e meus irmãos, é com indisfarçável alegria que estamos de volta com o programa Na Terceira Revelação. Agradecendo a audiência que tem nos sido prometida e cumprida pelas notícias que temos recebido através não só da técnica do Facebook, mas também por aqueles que nos buscam, que nos procuram e, de certa forma, espíritas ou não, simpatizantes, curiosos ou que querem agregar conhecimento, nos dizem que gostam do assunto, que gostam de ver, enfim, e nós aqui agradecemos muito essa audiência. O sorteio do livro, meus amigos, ainda há tempo, pode ser feito pelo telefone 2019-1807. Ao final do programa, mais alguns minutos, estaremos procedendo o sorteio desse nosso livro, que é uma gentileza da Livraria Oswaldo Cruz. Vamos pedir agora para o nosso amigo Luciano da técnica, que muito nos auxilia, e eu agradeço aqui a todos os componentes da equipe que nos auxiliam sempre aqui, para que solte então o nosso último vídeo sobre o tema que hoje trouxemos: depressão, suicídio. Assassino. Ele se mata primeiro, é claro, mas ele acaba matando todos aqueles que ficam vivos. Olhe para você.
preso na sua gaiola emocional, alienado às misérias maiores que as suas. Quem disse que você não consegue carregar o peso de suas perdas? Quem? Eu respeito a sua dor. Ela é só sua. É a única coisa que você consegue sentir agora. Está sentindo o seu coração batendo? Parece que vai explodir no peito, não é? Está gritando para você parar de ser egocêntrico? Seja lá o que você pretende encontrar depois que você partir, dê uma chance às dúvidas que estão surgindo na sua cabeça agora. Os suicidas não querem se matar. Eles querem matar a sua dor. Existe uma regra na vida que temos que aprender. É que nem sempre podemos ganhar. Algumas vezes nós acertamos, outras erramos feio. É assim. Pode ser que sua namorada termine com você, que a pessoa que você ama não o ame, que você seja demitido, que você perca um membro da sua família. Existe um ponto em sua vida que você vai chegar ao fundo do poço. Justo quando você acredita que nada pode piorar, acaba ficando pior. Você se encontra sozinho, não sabe o que fazer, fica paralisado. Por quê? É esse porquê que pode destruir você. Assim que você começar a se perguntar, por que eu? Por que não os outros? Por que eu? Você perde o rumo. Tentar achar as respostas fazendo as perguntas erradas não é uma boa opção. No fundo você é uma pessoa boa, nunca fez algo ruim. Por que diabos isso está acontecendo com você? A vida não é justa, a vida é dura. Aceite. A vida não pode ser sempre legal. Você precisa aceitar esses momentos ruins. Pois assim que você perceber que aqueles momentos ruins são apenas parte da vida, como qualquer outra coisa, você será capaz de batalhar novamente. Você será capaz de se levantar novamente e lidar com a sua vida. Pergunte-se o porquê. Mas esse porquê é um bom porquê. Esse é o porquê. Por que estou fazendo isso? Por que estou fracassando? Por que estou me colocando nessa situação? É porque você tem um sonho. É porque você quer realizar um sonho. É porque você tem objetivos e quer alcançá-los. E quanto mais você pensar naqueles objetivos iniciais, mais fácil será para você se levantar e seguir em frente, seguir adiante. Para virar o rosto à tempestade e dizer, ok, pode ser difícil, pode ser frio, pode ser doloroso, pode ser estressante, pode não haver nenhuma pessoa que acredite em mim, mas eu acredito em mim mesmo. Realmente você talvez não deveria ter passado pelo que passou, mas no futuro você verá o quanto você cresceu, o quanto você evoluiu. Existe algo muito melhor para você lá no futuro, mas ele só vem para você se você se levantar e trabalhar em si mesmo todos os dias. Olhe para o céu, todos aqueles que já foram, que não se deram mais uma chance, e outra e mais uma, quantas forem necessárias. Encare a ferida e diga, pronto, estou aqui. Pegue tudo, me destrua, porque eu não farei isso comigo mesmo. Não vou me entregar. Vou voltar mais forte, melhor, mais esperto, pronto para agarrar aquela oportunidade. Mostre suas cicatrizes com orgulho, pois a vida vai deixar muitas cicatrizes em você. E depende de nós ter a certeza que aquelas cicatrizes valem realmente alguma coisa. Depende só de nós
ter a certeza de que aquelas cicatrizes nos lembram as experiências vividas. E essas experiências são as coisas que criam a vida. Só peço coragem para os inseguros, força para os fóbicos, sensatez para o sem tato e para os suicidas. Uma vírgula. Uma pequena vírgula para que continuem a escrever a história, mesmo quando o mundo desaba sobre eles. Não podemos virar o rosto e fingir que são apenas números. Se você quer ajudar de alguma forma, alguém que você talvez nem saiba que tenha pensamentos negativos, compartilhe esse vídeo. Uma simples ação pode causar uma grande transformação. Fique em paz. Até o próximo vídeo. Meus amigos, esse é um vídeo institucional que certamente tem o aspecto motivacional, motivando as pessoas a buscarem os caminhos e incentivando-os a lutar. Nós temos agora alguns comentários finais da nossa querida Ana, porque o nosso tempo praticamente já se esgotou e a gente espera ter sido útil de alguma forma. Ana, as suas considerações finais, se você quiser fazer um comentário. Não, eu quero só fazer um comentário sobre esse vídeo, porque esse caso mostrado, esses aspectos que ele foi abordando, são casos já de uma depressão profunda. Sim. E que a necessidade, a prioridade é o acompanhamento de um profissional e a medicação. Porque quando a pessoa já está vamos dizer, nesse ponto, nada adianta falar. Sai dessa cama, lá fora está um sol tão lindo, vamos lá, vamos bater uma bola. Nada. E pior, prejudica mais ainda, porque a pessoa se sente, poxa, tem um sol lá fora, todo mundo lá e eu não consigo sair daqui. Então, nesse caso, a indicação: procurem, já nas considerações, ajuda médica, as pessoas que são da família, amigos, ajuda médica, medicamento e psicoterapia. Por que a psicoterapia? Porque quando a medicação vai estabilizar, a medicação vai ter uma atuação nos neurotransmissores que vão atuar melhorando esse caso de depressão. E aí sim a pessoa tem condições de conversar, de pensar, de repensar a vida. Mas nesse estado, né? Agora, esse incentivo que ele mostra para os casos iniciais, ou que a pessoa nem está na depressão ainda, anda desanimado, sim, né? Buscar um sentido para a vida, que é assunto até para um outro programa. Mas, nesses casos, a procura de um profissional. Né? Porque na psicoterapia, aí sim, com uma estabilização do humor, a pessoa vai começar a pensar, a trabalhar as questões da vida, e aí ter uma cura consistente com medicação e a parte psicológica. No caso, as pessoas que são ligadas, né, ou à casa espírita, ou outras religiões que têm um acompanhamento, né, a parte espiritual nossa é muito importante. Nós somos seres, né, bio, psico, sócio e espirituais. Estamos envolvidos, né, numa espiritualidade. Então, é importante distinguir quando a ajuda, inclusive nos trabalhos públicos, hospitais, esses casos já há uma prioridade de atendimento, porque é urgente. Ana, nós queríamos agradecer muito a sua presença. Tenho certeza que foi de muito valor e serventia para todos aqueles que estão nesse momento nos sintonizando. Agradecer pela você abrir um espaço na tua agenda, pela tua experiência. A gente certamente no futuro vai, se você permitir, reeditar
para a gente dar continuidade a esse assunto, São que é muitas muito coisas importante, envolvidas ainda. que 1 hora de programa é muito pouco, a gente sabe disso, mas é uma realidade que a gente enfrenta. Então, Ana, os nossos agradecimentos, muito sinceros mesmo, que nós tenhamos aproveitado bastante os Eu conhecimentos. agradeço também a oportunidade de podermos falar desse assunto. Sempre né? muito importante. Falar é sempre importante. Sim. Alcindo, por favor, o sorteio do nosso livro de hoje. Antônio, nós já temos aqui o sorteado do final 37, Malvina Araújo. Ah, sim, a nossa amiga Malvina já é nossa Já é ganhadora. velha, conhecida Não digo nossa. velha, porque aí é pejorativo, né? Não. Mas é uma pessoa que já habitualmente tem sido sorteada. Ô, Antônio, você talvez não observou o detalhe do velho. Velho é aquele que tem um acompanhamento conosco, está conosco, não é antigo. Um velho amigo, né? Não é antigo. O antigo, sim. Se eu dissesse antiga, não. É a nossa velha amiga Malvina. Ô, Antônio, realmente, o programa de hoje eu acho que foi de uma felicidade muito grande, porque muitas vezes os problemas dessa natureza não são detectados com muita facilidade. Há necessidade que a gente fale, que nós mostremos e que, acima de tudo, trabalhemos sobre ele. É um detalhe muito importante ouvirmos uma pessoa tão bem fundamentada aqui conosco para trazer esse entendimento de que é necessário agir, talvez o primordial para que nós venhamos a contornar esses problemas e evitar problemas maiores. Eu te parabenizo muito pela maneira como você colocou os fatos e abriu espaço, evidentemente, para que nós possamos fugir deste problema e alcançarmos aquilo que todos nós queremos, que é a evolução, é a felicidade de todos nós. Nossos agradecimentos também ao Alcindo pela presença. Meus amigos, eu pedi permissão à nossa técnica para explorar mais 2 ou 3 minutos. Hoje recebemos uma mensagem, a Ana pelo menos mostrou lá que viu a mensagem. Trata-se do professor Berlin Hellinger. Ele acabou de falecer no dia 19 agora de setembro. Ele, além de padre, quando deixou o celibato, tornou-se psicoterapeuta e escritor. A gente considerou muito essa mensagem porque, de fato, é muito interessante até para o assunto que a gente abordou. Ele montou um método terapêutico que chama-se constelação familiar. Diz assim o texto, peço a atenção mais uma vez dos meus amigos. A vida decepciona-o para você parar de viver com ilusões e ver a realidade. A vida destrói todo o supérfluo que se reste somente o importante. A vida não te deixa em paz para que deixe de culpar-se e aceite tudo como é. A vida vai retirar o que você tem, até você parar de reclamar e começar a agradecer. A vida envia pessoas conflitantes para te curar, para você deixar de olhar para fora e começar a refletir o que você é por dentro. A vida permite que você caia de novo e de novo, até que você decida aprender a lição. A vida lhe tira do caminho e lhe apresenta encruzilhadas, até que você pare de querer controlar tudo e flua como um rio. A vida coloca seus inimigos na estrada, até que você pare de reagir. A vida te assusta e assustará quantas vezes for necessário, até que você perca o medo e recupere a sua fé. A vida lhe distancia das pessoas que você ama, até entender que não somos esse corpo, mas a alma que ele contém. A vida ri de você muitas e muitas vezes, até você parar de levar tudo a sério e rir de si mesmo. A vida quebra você em tantas partes quantas forem necessárias para que a luz possa penetrar em ti. A vida confronta você com rebeldes até que você pare de tentar controlar. A vida repete a mesma mensagem, se for preciso, com gritos e tapas, até que você finalmente ouça. A vida envia raios e tempestades para acordá-lo. A vida o humilha e por vezes o derrota de novo e de novo, até que você decida deixar seu ego morrer. A vida lhe nega bens e grandeza, até que pare de querer bens e grandeza e comece a servir. A vida corta suas asas,
poda as suas raízes, até que não precise de asas nem raízes, mas apenas desapareça nas formas ao seu ser e voe. A vida lhe lega milagres, até que entenda que tudo é milagre. A vida encurta seu tempo para você se apressar em aprender a viver. A vida te ridiculariza até que você se tornar nada, ninguém, para que então torne-se tudo. A vida não te dá o que você quer, mas o que você precisa para evoluir. A vida te machuca e te atormenta, até que você solte seus caprichos e birras e aprecie a respiração. A vida te esconde tesouros até que você aprenda a sair para a vida e buscá-los. A vida te nega a Deus até você vê-lo em todos e em tudo. A vida te acorda, te poda, te quebra, te desaponta. Mas creia, isso é para que seu melhor se manifeste, até que só o amor permaneça em ti. Meus amigos, esse programa vai ao ar todas as terças-feiras, às 16 horas, pela nossa TVI Petrópolis, Canal 3, Tech Cable. Há alguns horários que são disponibilizados pela emissora de forma aleatória para que as reprises se façam. Também pode ser acessado pelo Facebook ao vivo, digitando TVI Petrópolis. Todos os nossos programas, inclusive o de hoje, estarão registrados no YouTube, digitando Programa na Terceira Revelação. E assim poderemos ter novamente visualizado o assunto que nos interessa. Meus amigos, nós só temos a agradecer a audiência, o carinho, o respeito e a oportunidade que nos dão. E agradecer muito por esse momento tão especial que nós temos a esperança de ter, de certa forma, sido útil de maneira modesta, simples, para que alguns pensem e tenham material de reflexão. Um dia, meus amigos e meus irmãos, um só povo, uma só nação, um só futuro haverá. Que Jesus continue abençoando a nossa causa e que assim seja. Tenham todos uma ótima semana, sejam todos nós felizes conforme está programado na nossa escala espiritual. Meus amigos, muito obrigado, muita paz e até a próxima terça-feira, com certeza aqui estaremos. Muito obrigado mais uma vez, meus amigos.